testemunho dela e eu fui muito impactada com aquele testemunho. A gente já tinha ouvido, né, irmãos? Mas é diferente quando quem passou fala. E eu fiquei assim, eu falei para o meu esposo quando ele chegou, amor, que tremendo, a Suelane parecia que estava à vontade, né? Então já pode ficar mais à vontade aqui. E a Suelane testemunhou e foi assim para mim um privilégio ouvi-la. Irmãos, e mais ou menos no dia 2 de janeiro, eu comecei a passar mal também. E nós decidimos ir à farmácia, fazer um exame de Covid. E no dia 2, nós recebemos ali o resultado de que eu tinha estado positiva, ele também, o meu filho não, cadê ele? Foi o único que deu negativo na casa, né? Glória a Deus. E eu pensei, tá tudo bem. Eu lembro que no carro, a gente voltando ali na Contorno, eu levantei assim um papelzinho e falei, glória a Deus, porque deu positivo. A palavra do Senhor diz, em tudo demos graças. Então, glória a Deus. E eu via o rostinho de preocupação do pastor, né? Por causa da minha questão de ter algumas comorbidades, o peso acima, a questão da asma. E ele ficou muito preocupado, mas eu falei, vai dar tudo certo, gente, vai dar tudo certo. Irmãos, e em 2 dias, foi assim uma coisa muito rápida. Né? No dia 3 de janeiro, eu fui ao pronto atendimento do Socorro, passando muito mal. E lá o médico mandou fazer um raio-x, e a gente fez o raio-x, e ele olhava para o raio-x, e ele ficava sério, mas ele olhou para a gente e falou, pode ir para casa. E a gente veio para casa. Irmãos, e naquela noite, foi a pior noite que nós passamos, porque eu tomava o remédio de 6 em 6 horas e a febre não baixava de 39,9. E eu não estava conseguindo respirar. E a gente tinha um oxímetro em casa, porque a gente comprou logo no início para medir a saturação da minha mãe. E a gente ficava preocupado, né? Por ela ser idosa, se ela tivesse algum problema. Então, ela tem medidor de pressão, medidor de oxigenação, tudo isso em casa. E quando a gente colocou o oxímetro, minha saturação estava muito baixa. E aí ele acordou minha irmã naquela madrugada, ela escutou o meu pulmão e ela falou assim, é melhor levar ela para o hospital. E quando ela falou isso, eu pensei, eu já tive tantas vezes crise de asma, já cheguei tantas vezes no hospital roxa, com a boca roxa, unha roxa, sem respirar, de cadeira de roda, então é isso. E aí, quando a gente chegou no hospital, eu já não conseguia mais andar. E também não conseguia falar. E quando a doutora colocou o oxímetro, minha saturação estava em 74. Normal é 95. E aí ela rapidamente disse, olha, você tem que fazer uma tomografia. E nós não pudemos fazer no Socorro, porque a máquina estava quebrada. A gente foi de ambulância para um outro hospital. E quando o resultado chegou, a médica olhou e já chamou o outro médico, um médico mais experiente. E aí esse médico disse assim, o caso dela é muito grave. Só que ele contou o problema para ele. Eu estava dentro de um quartinho assim que eles tinham improvisado, porque o hospital estava muito cheio. E eu não sabia o que estava acontecendo ao certo. E eu me lembro que nós precisávamos de uma vaga no CTI. E o hospital dizia, não tem vaga. E eu quero aqui agradecer, eu não sei se meu cunhado vai estar assistindo, mas o meu cunhado, irmãos, a Jessiquinha, foram, assim, pessoas que moveram céus e terra para que a vaga surgisse. Meu cunhado, lá em Maceió, prontamente ligou para pessoas aqui, né, para agilizar a vaga no CTI, e o meu cunhado ficou para lá e para cá, ligava de 30 em 30 minutos para saber se a vaga tinha surgido, e eles vinham para mim e diziam, olha, infelizmente não tem vaga. Irmãos, para surgir uma vaga, uma pessoa melhorou, a pessoa morreu. E eu me lembro que eles ficavam aflitos porque a minha situação era muito grave. Eu já estava com os eletrodos ligados numa máquina o tempo inteiro. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eles colocaram o catéter de oxigênio no máximo, 8 litros. Irmãos, e não fez diferença nenhuma. Eu continuava passando muito mal. E o médico falou, olha, não vai dar para ser catéter. A gente vai ter que pôr uma máscara com balão, ela vai ter que ficar nesse negócio. Irmãos, imagina comigo. Eu estava ali ligada numa máquina, cheia de eletrodo, e o médico vem, coloca um negócio no meu rosto, um negócio em cima de mim. Eu não adaptei.
E aí eu chorava e falava pro médico, não dá, doutor, eu não consigo, né? E eu lembro que ele naquela hora, acho que ele quis me dar um choque de realidade, ele foi bem, para não dizer bruto, ele foi incisivo, ele abriu a porta, olhou para mim e disse, você não está entendendo, minha filha. O seu caso é muito grave, tem 15 anos que eu trabalho nesse CTI e eu vou ter que entubar você. E quando ele falou isso, eu lembro que eu virei para meu esposo e falei, não, eu vou adaptar. E eu coloquei a máscara, porque tudo que eu não queria, irmãos, era ser entubado. Eu coloquei a máscara e aquele balão e aquele negócio todo. E no outro dia, no dia 5, eu estava lá desde o dia 3, no dia 5, a vaga no CTI saiu. Mas eu não queria ir para o CTI. Mas as pessoas diziam para mim lá no pronto atendimento, fica tranquila, tem horário de visita, eles vão ver você. E foi isso que disseram para nós, né, amor? Que tinha horário de visita. Irmãos, e quando, né, você está rindo, né, Marília? Porque você sabe que era mentira. Quando a vaga saiu, que eu estava na maca ali, tem que ir na maca por causa dos aparelhos, que a gente chegou no CTI, que a porta fechou, eu falei, peraí, eu preciso falar com meu esposo. E ele falou, não, aqui no CTI de Covid não tem horário de visita e não entra ninguém. Eu falei, então me dá meu celular para eu poder me comunicar com meu esposo, com a minha família. Não, você também não pode ficar com nada. E eu, naquele momento, me senti extremamente sozinha, porque era a troca do plantão dos enfermeiros e dos técnicos. E eu entrei e eles saíram, fecharam a porta, irmãos, e estava numa penumbra, assim, lá não tinha janela. E ficou ninguém, não ficou ninguém. E eu olhava para o lado, uma senhora entubada, olhava para o outro, o seu João entubado, olhava para a dona Neuza entubada, para a dona... todo mundo entubado, e não tinha ninguém para conversar. E eles tinham dito, olha, você vai para o CTI e sempre vai ter um técnico lá. Para cada paciente tem um técnico. Não tinha ninguém. Pelo menos durante aqueles minutos da troca de plantão, não tinha ninguém. E eu lembro que naquela hora eu chorei e falei, Deus, eu não queria estar no CTI. Bom, mas, como Deus é gracioso e bom, né? Os dias foram passando e naqueles dias ali no CTI, o Senhor resolveu fazer uma obra no meu coração. Irmãos, que dias de aprendizado. E se você perguntasse para mim, tá, se você trocaria a experiência que você viveu no CTI por uma cura instantânea, eu diria não. Porque foram dias, irmãos, em que parece, porque isso não pode vir humano, não é uma determinação humana, que Deus selou a minha boca e eu não conseguia reclamar de nada. Tudo estava bom, tudo era maravilhoso. Irmão, chegava, aliás, não chegava, porque o primeiro dia, o segundo, o terceiro e o quarto, não chegou a alimentação. E mesmo assim eu não emagreci, viu, irmãos? Não chegava nada, só o soro. E eu dizia assim, mas doutor, eu estou com fome. E ele dizia, mas você não pode comer, você vai broncoaspirar. E aí eu vou ter que te entubar para tirar o alimento e tudo mais. E eu falei com Deus, então vou perder uns quilinhos, né? Mas não rolou não. E aí, no quarto dia, eu lembro que a minha enfermeira entrou e falou assim, olha, o doutor liberou a sua dieta. Eu falei, não, mas de dieta eu já estou, né? Aí ela falou, não, você vai poder comer. Eu falei, pastoso. E ela disse, não, sólido. E eu lembro que ela trouxe uma banana, irmãos. Irmãos, foi a experiência mais tremenda da minha vida. Eu peguei aquela banana, levantei. E eu chorava e glorificava a Deus por aquela banana. Irmãos, e à noite chegaram 2 creme craques. E eu disse, Deus, o Senhor é fiel. Eu nunca na minha vida. Você ri porque não era você. Eu pensava, Jesus, que creme craque gostosa. E no outro dia, chegou café com leite. E eu não posso tomar café e tenho intolerância à lactose. E eu falei, moço, o senhor pode trazer um chá? Irmãos, eu não gosto de chá. Mas eu tomei aquele chá como se fosse uma vitamina de abacate. Isso é uma cantada, viu, Dani? Quando chegar abacate na sua casa, lembra de mim. E aí, irmãos, foi assim algo extraordinário. Foram quase 10 dias sentada na cama. Porque eles diziam que nós não podíamos deitar. Porque quando você deita de frente, os pulmões que estão aqui, eles ficam coladinhos no colchão.
E aí você comprime o pulmão, então você não pode deitar de frente. De lado não dava, porque tinha os fios. E eles diziam assim, você tem que fazer a manobra de prona, você tem que virar de bruço, porque isso vai fazer o seu pulmão, ó, respirar. Irmãos, como que eu conseguia deitar com tanto fio, com máscara, com balão? Eu não conseguia. E eu perguntei, qual que é a solução para mim? E eles falaram, a solução é você ficar 90 graus. Eu falei, 90 graus? Sentada? É. Irmãos, do primeiro dia, o pastor João está de testemunha aí. Primeiro dia que eu cheguei lá no pronto atendimento, ao último dia, no quarto pós-CTI, eu fiquei sentada 90 graus, em qualquer hora. Manhã, tarde, noite. Ah, mas e você quando descia, não movimentava? Não, porque eu nunca desci. Porque eles diziam que se eu descesse da cama, tinha risco de queda. Então, todos os dias eu fazia as minhas necessidades, exceto o 2. O 1 eu consegui fazer normal na comadre. O 2 não rolou, não. Só aconteceu em casa. Depois dos 10 dias, né? Porque não dá, irmãos, não dá. Irmãos, era esse o quadro. Ficar ali sentada, sendo medicada e vendo as pessoas morrendo, que foi a coisa mais triste que eu presenciei. A que estava do meu lado, a dona Maria, na primeira noite morreu. Assim como a dona Neuza, o seu Nelson, o seu João, a dona Jupira, todos foram morrendo um a um. E eu pensava assim, meu Deus, né? E, irmãos, e o acometimento pulmonar deles era muito menor que o meu. E era muito estranho, porque no primeiro dia eu não conseguia orar. No segundo dia eu não conseguia orar por mim, né, Suelene? A gente conversou isso. A gente, quando está num quadro muito crítico, não sei. A gente não consegue orar pela gente, mas a gente consegue orar por quem está no quarto. Isso a gente fazia, orava, eu fazia, ela fazia, mas eu não conseguia orar por mim. Irmãos, existia um temor no meu coração tão grande. Aquele CTI parecia um santuário. Um santuário. E eu dizia para Deus assim, Deus, eu não tenho coragem de pedir para o Senhor me curar. Porque eu não sei os teus propósitos. E dia 27/12, eu preguei uma mensagem que dizia, como nós reagimos quando Deus diz não. E a primeira coisa que Davi fez foi reconhecer que Deus é soberano. E naquele dia parecia que Deus estava dizendo assim, põe em prática o que você pregou semana passada. E eu falei com Deus, Deus, o Senhor é soberano. Se o Senhor quiser me levar, estou pronta. Somente cuide dos meus. Mas eu não vou pedir outra coisa, a não ser que o Senhor cumpra a sua vontade. Irmãos, e quando eu cheguei naquele hospital, eu estava muito mal. Muito mal. E eu me lembro que cada vez que entrava alguém no quarto e dizia assim, peraí, sua oxigenação está subindo. Vamos tirar esse balão, vamos tirar essa máscara. E eu dizia, vamos. Vamos para o catéter? E eu dizia, vamos. E eles iam baixando de 8 litros para 6, para 4, para 2, rapidamente, irmãos. Eu estou falando de uma tomografia que mostra 90% do meu pulmão todo comprometido. Se você olhar a tomografia, você vê só um frisozinho assim, uma restezinha de pulmão. O resto é tudo branco. E os médicos diziam assim, do jeito que você vai ter alta logo. Irmãos, eu tinha uma convicção de que era a oração de quem estava aqui fora, que estava fazendo aquela obra lá dentro. Porque eu não tinha forças para orar. Eu não tinha forças para pedir nada a Deus, eu só conseguia agradecer. Pelos minutos que eu ficava em cima da comadre, eles me esqueciam. Chego já aí para tirar a sua comadre. Tem problema não. Senhor, irmãos, eu não estou brincando. Todos os dias eles passavam pelas camas dos pacientes entubados e diziam assim, fulano de tal, 50 ml de xixi. Porque uma das primeiras coisas que a Covid faz é um vírus muito terrível que acomete principalmente a parte neurológica. Eu tive essa deficiência principalmente no nervo óptico. Eu vou sair do CTI enxergando bem menos. O pastor João também, né, amor? Está enxergando bem menos. Mas acomete muito a função renal. Então, eles olhavam todo dia e diziam assim, a gente tem que passar sonda na paciente tal, que era eu. E a enfermeira gritava, não, são 600 ml de xixi que ela faz toda vez que ela urina.
E eu agradecia, irmãos, eu agradecia tanto cada vez que saía xixi. Eu dizia, Jesus, muito obrigada por fazer xixi. Muito obrigada por fazer xixi. Porque todo mundo que tinha 50 ml tinha que passar sonda. O rim estava paralisando. As funções estavam se acabando. Ia ter falência renal. E eu dizia, não, eu estou fazendo xixi, irmãos. Só quem passou pelo vale da sombra da morte sabe a alegria que é fazer xixi. E às vezes a gente está em casa e diz assim, meu xixi está amarelo, tome água. Eu tomava tanta, irmão, eu ficava igual uma louca. Tem água? Aí os enfermeiros já olhavam para mim, de novo, você está no soro. Eu dizia, não, 2 copos, por favor, 2 copos. Irmão, quando eles falavam dos 50 ml, dos 20 ml, eu falava 2 copos. Porque tudo que eu queria, irmãos, era sair dali. Então estava tudo bom, todo mundo estava bom, os enfermeiros eram ótimos. Irmãos, o pastor João sabe, eu anotei o nome de todos os técnicos, enfermeiros, médicos, radiologistas e fisioterapeutas que tocaram em mim. Eu tenho uma lista com o nome de todos, porque eu tenho que agradecer pela vida deles. Eu agradecia um por um, chamava e dizia obrigado, obrigado. Irmãos, estava tudo muito bom. Então, eu quero dizer para você, querido, que naquele dia 12 de janeiro, aliás, no dia 10, quando o médico olhou para mim e disse assim, olha, hoje nós vamos tirar o seu catéter. E eu falei, tá bom, se eu resistir, pode tirar. E ele falou, vamos tirar. Irmãos, e tirou. E eu respirei. E ele disse assim, olha, quer saber? Vamos sair do CTI, vamos para o quarto. E eu falei, glória a Deus. Irmãos, eu fui para o quarto e foi naquele dia, eu falei, pastor João, foi a primeira vez que eu fui andando para o banheiro, mesmo andando, porque no último dia no CTI eu fiz um pedido para o médico. Eu disse assim, doutor, me deixa sentar na cadeira de roda e me deixa no banheiro. E ele falou, mas você vai cair. Eu falei, eu quero deixar de tomar banho na cama. Era muito constrangedor. Vinha os enfermeiros lavar você, olha que coisa. E vinha homem, vinha mulher, era uma coisa. Mas em tudo dava graças. Eu disse, Deus, eu não vou reclamar. E naquele dia, eu lembro que ele deixou, e eles me sentaram naquela cadeira de banho. E ele falou, você vai conseguir ou você vai cair? Eu falei, eu vou conseguir. E aí nós fomos para o banheiro. Irmãos, naquele dia, quando a água do chuveiro caiu na minha cabeça, eu glorifiquei tanto a Deus. Eu disse, Deus, muito obrigada por tomar banho. E às vezes a gente toma banho e nem dá valor, né? Mas foi maravilhoso ver a água caindo na minha cabeça. Passar shampoo, irmãos, tinha muitos dias que eu não lavava o cabelo. A enfermeira falou assim, eu achei que você tinha cabelo curto. Falei, não, filha, tem tantos dias que ele está preso. E aí eu fui para o quarto do CTI. E lá eles me deixaram andar, porque tinha o pastor João para me segurar. Irmãos, e a sensação de fraqueza muscular, né, irmão Geraldo? É muito grande. Eu falava assim lá em casa, tem alguma coisa errada com os meus músculos. Porque eu voltei muito estranho de CTI, está tudo muito estranho. Não é? E eu pude andar. E uma das maiores alegrias da minha vida foi ver o meu esposo. Mas teve um momento que ele disse, nós vamos ligar para o Dani e para a Debinha. E a gente fez uma chamada de vídeo. E ver os meus filhos foi um privilégio tão grande. Saber que eles estavam cuidando da casa, limpando a casa do jeito deles, arrumando, né, a casa. E eu quero agradecer, registrar aqui a minha gratidão para a Néia e para a Rosana. Irmãos, durante todos os dias que nós estivemos no hospital, elas chegavam lá com almoço, com salada, com carne, com frango, com lasanha, com torta salgada. Todos os dias os meus filhos receberam alimento, meu cunhado. Não faltava, eles não precisavam cozinhar. Obrigada, irmãs, por vocês terem sido essa joia na minha vida. Eu quero agradecer vocês. E quando eles me disseram, eu falei, como que vocês estão comendo? Como que vocês estão comendo? Não, mamãe, não tem nem como a gente não comer. Todo dia chega um negócio desse tamanho, assim. Irmão, não chegava um, não, né? Que a Né, todos exagerados, chegavam vários. E eu dizia, mas para quantas pessoas é isso? Mamãe, é assim. Irmãos, até sobremesa chegava. E eu vi o cuidado de Deus em tudo. A mão do Senhor em tudo, em tudo, em tudo. E naquele dia, quando eu estava no dia 12 de janeiro, no quarto, o quarto bateu a porta e era uma enfermeira, uma técnica de enfermagem do pronto atendimento,
que tinha me visto entrar no dia 3, aliás, no dia 2. Ela tinha me visto entrar e ela pediu para subir, porque ela tinha ouvido falar que aquela moça estava no quarto. E ela subiu para ver se era mesmo. E ela olhou para a gente, né, amor, e falou assim: meu Deus, não tem quem diga que você é a moça que entrou aqui naquele sábado. Irmãos, e Deus levantou pessoas ali. Eu me lembro que no primeiro dia que eu cheguei lá, no primeiro dia, não estava internada, um enfermeiro, quando foi colocar o meu soro, ele escreveu na minha mão, no esparadrapo: Jesus te ama. E aí, quando eu voltei para o hospital, no sábado, aliás, no domingo, na madrugada do domingo, eu lembro que ele abriu a porta, eu já estava num quartinho separado, ele abriu a porta e falou: não foi, amor? Ele falou assim: mas você que estava aqui antes de ontem. E eu lembro que ele falou assim: vírus maldito, mas não vai vencer ela. Olha, você vai sair daqui, em nome de Jesus. E saiu. E eu fiquei olhando assim. Eu me lembro de uma experiência que eu contei hoje pela manhã. Eu queria muito que Jesus aparecesse lá. Quem já quis ver Jesus assim? E eu dizia para Jesus assim: Jesus, é o seguinte, eu quero muito que o Senhor entre aqui no CTI, porque, olha só, eu estou sem ninguém, estou sozinha, então eu quero que o Senhor entre aqui no CTI, eu quero ver suas mãos, seus pés, a roupa branca, reluzente, como médico dos médicos, eu quero te ver, porque aí, né, vou ficar encorajada. E aí, todo dia eu pedia, e esperava, né, esperava, primeiro dia, segundo, terceiro. Aí lá pelo 5º dia, eu estava bem assim: Jesus não apareceu, não veio. E eu lembro que uma enfermeira, era madrugada, e ela chegou perto de mim e disse assim: olha, o meu sogro, ele está com Covid. E ele está bem mal, e ele está com muito medo de morrer. E eu falei assim com ele: meu sogro, quantos anos que você serve ao Senhor? Sabe o Salmo 23, meu sogro? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E eu disse a ele: é hora de começar a praticar aquilo que você crê. E eu falei: pronto, Deus não chegou, mas mandou a mensageira, né? E eu fiquei assim muito grata a Deus por cada vez que vinha alguém. Eu me lembro de uma enfermeira do cabelo preso, eu não lembro agora o nome dela. Ela passou assim, cada enfermeiro cuidava de um paciente. E ela não estava cuidando de mim naquele dia. E ela passou assim pelo meu leito, falou assim: olha, em nome de Jesus você vai ficar boa, viu? E eu falei: amém. Irmãos, Deus mandou os seus mensageiros. E eu fiquei muito grata a Deus. E quando eu tive alta, eu saí de lá cheia de esperança, de expectativa. Mas na segunda-feira, quando a gente pegou o sumário de alta, quando a gente saiu de lá, o meu dímero D tinha dado alterado. O dímero D é uma referência que você tem que manter abaixo de tal número para que você não tenha risco de embolia pulmonar e nem trombose. Né? A Késia sabe disso, que já viveu a Quênia, muitos milagres, né, Quênia? Nessa área. E o meu tinha dado alterado, mas não muito alterado. Tinha dado 500 e o normal é 400. Não é isso? É, abaixo de 400. E tinha dado 500, não era muito. E eu falei: bom, agora já subi o morro, agora a ladeira abaixo, vou só melhorar, né? E aí, na semana seguinte, eu repeti o exame e tinha subido mais ainda. E eu falei assim: amor, ele falou, né? Porque por mim eu nem voltava para o hospital, mas ele falou: amor, vamos para o hospital, porque você tem que começar a retomar, que lá eu tomava anticoagulante, né? Na barriga, nos braços e tal. Você tem que tomar, porque é risco de trombose, de embolia, e o Covid tem dado muito isso. Embolia pulmonar, o trombo se solta, vai para o pulmão. E tem pessoas que... A enfermeira contou que o amigo dela morreu no ano novo. 33 anos, atleta. Dor, cansaço, quando chegou lá, embolia pulmonar. Então, fomos para o hospital. Irmãos, qual foi a nossa surpresa quando nós chegamos lá, no dia, não sei fazer conta, 19. 7 dias depois do dia 12. Acertei, né? 19. E aí, quando a gente chegou lá, para o atendimento, no pronto atendimento do mesmo hospital, eles falaram assim: não, agora não atende mais o seu plano aqui, está suspenso. Eu disse: mas peraí, está suspenso desde quando que eu fiquei
tantos dias aqui, não pode estar suspenso. Está suspenso desde o dia 12. Qual foi o dia que eu recebi alta, irmãos? Dia 12. Olha como Deus cuida. Fiquei aqueles dias todos ali, sendo atendida, estava tudo certo. No dia que eu saí, suspendeu o plano, naquele hospital. E aí nós começamos uma corrida para alguma clínica me atender e me prescrever o Xarelto, que é o remédio para coagulação. Irmãos, e a gente passou por alguns médicos, ninguém queria me atender. Olhavam o exame, olhavam a situação, mediam a minha saturação, que ainda estava baixa, estava 91, 92, mas ninguém queria me atender. Porque era um comprometimento, né? Eu vou arriscar, eu sei lá o que essa menina vai ter, vai morrer, e eu vou dar um remédio. E, por fim, nós conseguimos um médico muito abençoado. Eu quero agradecer ao doutor Raimundo Nonato. Deus abençoe sua vida, doutor Raimundo. Ele sempre acompanha aqui os cultos. E ele nos abençoou. Passou novos exames de dímero D, passou raio-x do pulmão, passou um tanto de exame, irmãos. E, para a glória de Deus, o dímero D foi caindo sem eu tomar o remédio. E foi caindo. No quarto exame, ele já estava em 300. E, irmãos, isso é uma obra de Deus. E eu me lembro que nós fomos encaminhados para uma pneumologista, porque a gente tem que fazer um tratamento. Eu e minha mãe estamos fazendo fisioterapia pulmonar toda segunda e quarta. A fisioterapeuta vai lá para ajudar a expandir o pulmão, porque o meu pulmão esquerdo está pouquíssimo infiltrado e o direito ainda está bastante. Então, não explica, né? Como é que eu estou aqui falante desse jeito. É só Deus. E eu me lembro que nós levamos a tomografia, os exames, o raio-x pós-saída do hospital. E ela essa médica pegou a tomografia, ela olhava assim, olhava para mim, olhava para a tomografia e disse, essa tomografia é sua? Falei, doutora, é minha. Mas essa tomografia foi de quando você internou? Falei, foi. Olha, eu não encontro uma palavra, uma explicação pela ciência que consiga explicar o que eu estou vendo aqui. Eu falei, por quê, doutora? Ela disse, porque nesse tanto de comprometimento, era para você estar entubada ou morta. Irmãos, eu ouvi isso 2 vezes. Uma foi a prima, né, da Neia que falou com ela. Disse, olha, não tem como não. Se essa moça está com mais de 80%, ou ela vai morrer ou vai ficar entubada. E a segunda vez foi ela. E ela disse assim, não, a ciência não explica isso. E eu falei, doutora, foi um milagre. Ela disse, essa era a palavra que eu estava procurando, porque não tem lógica isso. Eu tenho pessoas que tiveram 40%, 50%, 35%, sem asma, sem sobrepeso, e morreram. E foram entubados. Como é que você teve 90% e não foi entubada? Falei, porque, irmãos, essa era a única oração que eu conseguia fazer naquele CTI. Deus, eu topo tudo, menos ser entubado. Porque todo mundo que eu via ser entubado, morria. Isso, morria. Então, Deus é maravilhoso, irmãos. E eu quero dizer a você que Deus continua fazendo milagres. Se Ele não tivesse feito esse milagre, como a gente já viveu tantos milagres, nós seríamos gratos ao Senhor. Porque nós somos do Senhor, quer para a vida, quer para a morte. Nós somos do Senhor. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que Deus não me curou, porque Ele me ama mais do que ama você. Ele me curou por um propósito. Porque seria muito injusto da minha parte e muito arrogante dizer que Deus me ama tanto que me curou. Porque eu quero dizer para você que perdeu um ente querido por Covid, que Deus te ama. Eu quero dizer para você que perdeu um vizinho, um parente, que o amor de Deus não mudou porque ele veio a óbito. Mas a Bíblia diz no Salmo 139 que todos os nossos dias estão escritos no livro dele, quando nenhum desses dias ainda existia. Eles estão escritos e determinados. Então, ninguém morre para Covid, morre porque o tempo chegou, porque o propósito se cumpriu. A desculpa é o acidente, a desculpa é a enfermidade, a desculpa é uma queda, mas a gente morre e parte porque o nosso tempo acabou. Então, eu quero dizer para você que Deus nos ama da mesma maneira. E eu quero dizer que eu não me sinto mais amada ou menos amada.
porque eu vivi mais esse milagre. Eu quero dizer que Deus nos ama a todos incondicionalmente. 2 meses antes daquele dia, irmãos, eu estava em casa, passando mal, com uma diarreia. E eu disse para o meu esposo, amor, quando minha mãe veio, ela comprou Enterogermina Plus, aquela que você toma uma vez por dia. E eu me lembro que eu falei assim com ele, amor, pega um flaconete para mim, porque aí eu vou ficar melhor. Irmãos, eu sou muito alérgica. E naquele dia eu tomei o flaconete da Enterogermina. Enterogermina é Repoflor, Floratil. E eu tomei. E quando eu tomei, eu comecei a sentir uma vontade de tossir seco, assim. Estranho, súbito. De repente, era como se eu estivesse afogando. E eu senti, sabe quando você mergulha no mar que entra água, que fica meio quente, assim, que eu sentia isso. E de repente, eu comecei a sentir que a minha garganta estava fechando, como se estivesse apertando a minha garganta. E eu não tinha nem força para falar, eu comecei a bater na porta do banheiro. E aí, não sei se foi o Daniel, passou, que chegou e falou, quer a bombinha? Eu falei, não. Na hora veio assim na minha cabeça, pega 2 antialérgicos. Irmãos, eu não sei como, só o poder de Deus. Os 2 antialérgicos passaram pela minha garganta. Eu já estava sem respirar, sem falar direito. Foi uma anafilaxia, quase o choque anafilático completo, porque a glote estava fechando. 2 meses antes, uns dias antes da aula, até comentei com a Marilza, falei com você, né, Marilza? Então, Deus continua livrando, irmãos. E eu falo com Deus, o Senhor está me livrando porque tem propósito. Então, irmão, me aguenta, porque eu ainda vou ficar por aqui, amém? Glória a Deus, glória a Deus. E eu quero finalizar pedindo a você para abrir a sua Bíblia comigo. Lá em Filipenses 4, a partir do verso 11, foi o texto que Deus falou no meu coração quando eu cheguei em casa. Eu me lembro que quando eu cheguei em casa, o pastor João falou comigo assim, amor, quando você estiver melhor, eu quero que você dê o seu testemunho. E eu me recordo que naquele dia eu peguei esse papelzinho aqui, meio bagunçado, e o Senhor falou comigo isso que eu vou falar com você. Eu anotei meio bagunçado assim, agora está mais bonitinho, né? Porque eu passei a limpo. E guardei. E por várias vezes ele falou assim, vai nesse domingo, né, amor? Vai na quinta. E eu sempre estava muito... Porque quando você chega do hospital, você não, né? Não chega assim, oi, tudo bem? Você chega... Né? Estender a roupa, pronto. O coração já ia para 140. 138. Né? Arritmia já. Então, é um processo. Mas aí ele falou para eu vir hoje, e eu falei, eu tenho que compartilhar o que Deus falou comigo quando eu cheguei do hospital. Naquele dia que eu cheguei do hospital, uma das coisas que mais falaram ao meu coração foi sobre contentamento. E eu quero compartilhar com você o segredo do contentamento. Porque Filipenses 4, a partir do 11, vai falar o seguinte, digo isso não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Por quê, irmãos? Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Experiências difíceis vêm sobre a nossa vida para nos ensinar alguma coisa. Mas quando elas vêm, o problema não é elas virem. O problema é a posição que a gente toma, que a gente assume quando as circunstâncias difíceis aparecem. Porque todos nós temos 2 opções diante de situações difíceis. Uma opção é escolher a posição que Paulo escolheu, de aluno, de aprender algo, de deixar o Senhor nos ensinar com aquela situação difícil, algo que nós não imaginávamos que iríamos aprender. Essa é a posição que Deus espera de nós. Mas tem uma segunda posição que algumas pessoas assumem, é de rejeitar o aprendizado. É de rejeitar o processo. E o que acontece com essas pessoas? Elas se fecham, ficam amarguradas, cheias de revoltas,
de questionamentos com Deus. E muitas vezes se colocam como vítimas ou como coitados. Mas Deus trouxe você aqui hoje e me trouxe aqui hoje para dizer que o nosso lugar não é esse. O nosso lugar é de aluno. É de dizer, Deus, me ensina, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor quer me ensinar alguma coisa. Eu sei que eu posso aprender mais. E é interessante porque quando Paulo ele usa essa palavra, eu aprendi. E quando eu falo de aprendizagem, eu quero falar de mudança vivida após uma experiência que nós passamos. Tem uma frase que eu vi num livro que diz assim, da Tânia Renner, é uma psicóloga, ela diz assim, o que é aprendizagem? Aprendizagem é uma mudança relativamente permanente no comportamento acarretado pela experiência. Sabe quando é que a gente aprendeu de verdade? Quando a gente experimentou algo que mudou a nossa conduta. Enquanto a gente estuda, mas não muda. Enquanto a gente aprende, a gente só lê, só conhece, mas não põe em prática, a gente não aprende. É por isso que dizem que quando você ouve qualquer coisa, uma palestra, uma mensagem, você retém apenas de 10 a 20%. Essa é a tristeza dos pregadores, né? Oh, meu Deus, que 10% que o povo vai lembrar durante a semana. Não é? Dizem que quando você vê e ouve, você retém até 35%. Mas, quando você vê, ouve e explica, você retém ali uns 55%. Mas quando você vê, ouve, explica e pratica, você retém até 80%. Então, a minha pergunta é, quando é que o aprendizado vem? É de ler a Bíblia? É de quê, irmãos? É de praticar. Há uma linha muito tênue entre viver algo que nos desagrada e a gente se tornar aluno e praticar ou se tornar um murmurador quanto mais. E reclamar de tudo. Por que eu estou vivendo isso? Por que o Senhor permitiu eu passar por aquilo? Onde é que o Senhor estava? Por que o Senhor não fez? Irmãos, e ao invés de a gente aprender algo, a gente vai se tornar o quê? Reprovado nas provas. E é interessante porque quando Paulo vai escrever essa carta aos Filipenses, Paulo está preso. Quando ele escreveu Efésios, quando ele escreveu Filipenses, Colossenses e Filemon, Paulo estava preso em Roma. Alguns historiadores dizem que ele chegava a ficar por 24 horas preso a outro soldado, que o vigiava o tempo todo. Irmãos, como é que um homem preso consegue escrever coisas tão extraordinárias? É porque, embora ele enfrentasse uma luta exterior, o interior dele estava livre, porque ele sabia o Deus que ele cria. E há um consenso entre os teólogos que Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Porque nessa carta, Paulo vai falar sobre regozijai-vos, alegrai-vos, sejam agradecidos, sejam encorajados. Irmãos, um homem preso, um homem que não tinha liberdade para ir e vir, um homem limitado nas suas posses, nos seus recursos, um homem que tinha tanto, porque ele era um homem renomado, cidadão romano. Agora não tinha nada praticamente, mas ele conseguia se alegrar no Senhor. Irmãos, tem um segredo do contentamento. Não é algo gerado na força e no braço humano. É algo que é gerado pelo Espírito, quando nós nos colocamos na posição de aprender o que Deus quer nos ensinar. E quando Paulo escreve, eu aprendi a viver contente, assim como a palavra amor no grego tem variações. Por exemplo, tem o amor eros, o amor logos, o amor ágape, o amor estorge, o amor filéu ou filos. São mais de 20 variações de amor no grego. A palavra aprender também tem muitas variações. Pelo menos 4. Paulo poderia ter escrito naquela hora assim, eu aprendi, e teria usado mantanô. Mantanô é eu aprendi, ou seja, eu aumentei o conhecimento.
Ele poderia ter usado isso. Mas esse é o tipo do aprendizado que é teórico. Quem passa por uma experiência de luta não aprende na teoria. Paulo não escreveu essa palavra quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Ele poderia ter escrito ginosco, que quer dizer eu aprendi por meio da observação. Mas eu quero dizer que esse é um aprendizado superficial. Você não experimentou, você só viu. E ele não escreveu essa palavra. Ele não escreveu acribou, que quer dizer eu aprendi por meio de uma investigação acurada. Essa investigação, esse método, também não leva ninguém a mudar de vida, porque também é conhecimento. Sabe qual foi a palavra que Paulo escreveu quando ele disse, eu aprendi a viver contente? Ele escreveu mueô, que quer dizer, eu fui iniciado em mistérios. Eu fui instruído em mistérios. Irmãos, quando eu li isso, eu fiquei maravilhada. Porque o que Deus estava revelando a Paulo, por meio daquele sofrimento que ele vivia, por meio daquela luta, não era algo humano. Era algo profundo, escondido, era um segredo que Deus revela para alunos aplicados, alunos que se rendem ao processo. Paulo estava entrando num nível mais profundo, era um mistério que Deus estava colocando Paulo. Olha, Paulo, eu vou te ensinar a ser grato. Olha, Paulo, eu vou te ensinar a passar por qualquer coisa e você não vai abrir sua boca e reclamar. Irmãos, nós vamos chegar nesse lugar, amém? Em que Deus vai nos levar a uma intimidade tão profunda, irmãos, e não tem mérito nosso. É tudo ação dele. A única coisa que ele pede de nós é decida aprender. Renda-se. Não se queixe, não reclame, não murmure. Renda-se. Dê graças e eu vou te levar a mistérios profundos que você nunca experimentou. Eu não sei qual é a sua luta, meu irmão. Se é na sua enfermidade, se é na sua família, na sua casa, no emprego, na porta, na decisão, no vale, no monte. Mas eu sei que Deus quer nos levar para lugares profundos. Ele quer nos iniciar nesses mistérios que somente Ele pode revelar. Eu aprendi, disse Paulo, a viver contente. Eu fui iniciado em mistérios. Deus me levou para um lugar que ninguém conhece, mas Ele me revelou um segredo. Aleluia. Irmãos, as experiências difíceis, olha o verso 11. Paulo disse, eu aprendi a viver contente. Eu aprendi, diga eu aprendi a viver. Irmãos, preste atenção. Tem uma frase do Oscar Wilde, que é um escritor irlandês, que diz assim, viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. E é verdade. Paulo disse, eu aprendi a viver. Paulo não disse, eu existo. Ele disse, eu estou vivendo. Irmãos, pessoas que apenas existem são aquelas que desanimam. Pessoas que apenas existem são aquelas que, em meio às pedras no caminho, elas não têm ânimo. Elas não têm coragem para superar as dificuldades. Elas não se apegam a Deus. Elas deixam a vida levar. Eu não tenho mais projeto, eu não tenho mais sonho, eu não tenho mais perspectiva. Se eu tiver que morrer, eu morro. Se eu não tiver que casar, eu não caso. Já vi uma pessoa que não tem mais sonho nenhum? Ela não está vivendo, ela está apenas existindo. Ah, eu sei que eu nunca vou ter uma carreira, eu nunca vou conseguir um vestibular, eu nunca vou passar numa prova, eu nunca vou passar naquele concurso do meu sonho. Ah, deixa a vida assim, está tudo bom. Não! Deus nos chamou para vivermos uma vida abundante que Ele preparou para nós. Deus não criou a gente como uma pedra que apenas está lá, mas não faz diferença na vida de ninguém. Deus nos chamou para vivermos. E é interessante porque as pessoas que apenas existem são as pessoas mais mal-humoradas que eu conheço. Mas os que vivem, não. Eles são aqueles que fazem diferença por onde eles passam. Os que vivem são aqueles que encontram de alguma forma maneiras para superar as dificuldades. Se hoje eu estou aqui, cheio da grana, e Deus me tirou daqui, eu vou encontrar uma solução para isso. Deus vai me dar uma estratégia, Deus vai me encher de sabedoria, mas eu não vou ficar parado, porque eu estou vivendo.
Deus nos chamou para viver, irmãos, não apenas para existir. Paulo disse, eu aprendi a viver. Que nessa noite, irmãos, você que está aí parado, achando que morreu, Deus sopre vida sobre o seu interior. Tem sonhos a serem liberados sobre você. Tem vida de Deus chegando sobre a sua casa. Não exista apenas viva. Eu aprendi, disse Paulo, a viver. E ele disse, eu aprendi a viver. Sabe por quê, irmãos? Porque todos os dias nós temos uma escolha. Apenas existir ou viver todos os propósitos de Deus. Eu me lembro que quando o médico disse assim, você tem alta hoje, lá para o quarto do CTI. Não é que você vai para casa. Eu lembro que eu falei assim com Deus, Deus, o Senhor está me tirando daqui. E eu sei que não é porque o Senhor me ama mais. Eu sei, irmãos, eu sei plenamente disso. Porque Ele nos ama igual, eu não tenho essa ilusão, não. A mesma medida de amor que Ele tem por mim, tem por você. Mas eu disse, eu sei que o Senhor tem um propósito. E eu fui me lembrando de cada vez que Deus usou um profeta, uma mulher, um homem, um jovem no centro de Belo Horizonte, em frente ao Banco do Brasil. Foram tantas pessoas que Deus usou. E eu anotei tudo. E eu ensino isso para o meu filho, né? Filho, recebeu a nota, recebeu a nota, recebeu a nota. Eu tenho um caderno. E eu fui me lembrando daquelas palavras que eu recebi. E eu disse a Deus, Deus, o Senhor me manteve viva. Então eu quero cumprir cada um dos propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Mantenha-me viva para cumprir cada um dos propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Enquanto eu viver, eu vou cumprir os teus propósitos. Irmãos, e às vezes nós experimentamos livramentos, milagres extraordinários e nos esquecemos que Deus nos livrou e Deus nos curou porque Ele tem um propósito, porque você não está, como eu disse a minha mãe, fazendo hora extra. Ninguém aqui está fazendo hora extra, irmãos. Está cumprindo o plano perfeito do Senhor. E às vezes a gente se engana achando que está aqui de qualquer jeito. Não, você que já experimentou um milagre na sua casa, na sua vida. Eu dizia hoje de manhã para a Priscila. Eu dizia assim, Priscila, todo aniversário do Dani, todo. E quarta-feira vai ser igual. Todo aniversário do Dani, eu falo com ele, filho, lembra do milagre que é você. Um menino altamente prematuro. Um menino que a médica disse que os pulmões não iam funcionar, que ele não ia respirar, que ele ia ter hipoglicemia, uma diabetes gestacional, que ele já estava macrossômico, uma gravidez extremamente complicada. Você foi tirado de mim muito antes do tempo, com 35 semanas. E a médica disse, mãe, lembra, amor, prepara o seu coração, porque ele vai ficar 2 meses no CTI. E eu chorei naquele consultório com a doutora Cláudia, e ela disse assim, mãe, é para o bem dele. Ele tem que ficar 2 meses no CTI, porque senão o pulmão dele não vai amadurecer. Irmãos, e eu me lembro daquele dia, e ele não pode esquecer isso. Quando, orando ali no quarto, a gente indo para o hospital, eu disse, Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo, é meu primeiro filho, uma situação dessa. E Deus falou comigo, abre em Salmo 22. Na hora que eu abri, estava escrito assim, tu me tiraste em segurança do ventre da minha mãe e me trouxeste junto ao seio materno. Irmãos, e aquele bichinho nasceu com 53 centímetros, 3 quilos 680, prematuro. E aí, eu lembro que quando tiraram ele da minha barriga, ele não chorou. E foi aquele silêncio dentro da sala de parto. E todo mundo se olhando. E ninguém me deu parabéns. E eu pensei, pronto, o menino morreu. E aí, de repente, a gente ouviu um... E aí todo mundo, parabéns, mãe. Não é? E aí eu lembro que eu pensei, pronto, vai para o CTI, né? Vai. Irmãos, ele nunca foi para o CTI. A Apgar dele, a primeira foi 9, a segunda foi 10. Saiu, eu ganhei ele na quinta. No domingo ele saiu comigo para casa. E todos os aniversários dele eu conto essa mesma história. Porque eu digo, Deus, eu tenho que fazê-lo lembrar de que ele existe por um propósito. Porque se não fosse o propósito, Deus o teria levado. Então eu quero dizer para você, meu irmão, Deus não deixou o meu menino comigo porque ele estava com dó de mim e disse, ô bichinha, vai sofrer tanto. Não foi por isso. Foi porque ele tem um propósito. Então você que já viveu um milagre na sua casa, com seu filho, com a sua filha, com seu cônjuge,
com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão. Lembra do propósito. Deus me trouxe aqui hoje para dizer que Deus quer que esse propósito se cumpra. Então, prepare aquele que Deus separou para viver o propósito que Deus tem na vida dele. E quando eu saí daquele hospital, eu disse, Deus, eu quero viver esse propósito. Porque eu quero viver, eu não quero apenas existir. E Paulo continuou dizendo no verso 11, eu aprendi a viver, como é que está na sua Bíblia aí? Contente. Irmãos, isso é extraordinário. Porque tem muita gente vivendo, mas vivendo reclamando. Tem muita gente vivendo, mas vivendo insatisfeito. Tem muita gente vivendo, mas vivendo sem sonhar mais, sem perspectiva. Tem muita gente vivendo desacreditado. Tem muita gente vivendo debaixo de um jugo de palavras opressoras que ouviu do pai e da mãe. Tem muita gente vivendo debaixo de um medo. Eu não vou casar, eu não vou ter família. Eu me lembro que uma das enfermeiras que eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ela me contava que nunca tinha conhecido o pai. E conheceu ele já com 20 e tantos anos, e com uma semana ele morreu. E ela me contava o tanto que ela apanhou de um namorado dela. Ela foi espancada. E eu pude falar com ela, e ela dizia assim, eu tenho muito medo de constituir família. E naquele dia, ali no CTI, eu dizia para ela, olha, Deus muda a nossa história. Deus muda a nossa vida. Deus faz tudo novo. Deus transforma. Eu quero dizer que você não precisa casar com um homem como foi o seu pai que te abandonou. Você não precisa casar com um homem que te bate. Mas você pode pedir a Deus sabedoria e entregar sua vida a Ele. E Deus vai colocar no seu caminho alguém que te ama, que te respeita. E ela dizia assim, você é casada porque lá no CTI você não pode ficar nem com a aliança. Com nada, irmão. É uma humilhação, né? Com nada, nada, você não pode ficar com nada, só com Jesus mesmo. E aí ela disse assim, mas você é casada? Eu falei, olha, eu estou com meu esposo desde os meus 17 anos. Vou fazer 43 esse ano. E o amor, esses dias o Dani perguntou, mamãe, me fala a verdade. O amor que você tem pelo papai, filho é curioso, né? É igual quando vocês começaram a namorar? É menor ou é o mesmo? Eu falei, não, você não me deu a opção, ele é maior. Aí ele, para, mamãe, não existe isso. Eu falei, filho, eu não consigo imaginar a minha vida sem o bonitão. Eu não consigo. Não consigo. Irmãos, o amor é muito maior. Que é isso? Você está com ele por comprometimento, por aliança? Não, irmãos. Não. Se no seu casamento é assim, tem alguma coisa errada, viu? Vamos fazer curso de noivos, de casados para sempre, qualquer coisa. Irmãos, é muito maior dizer para ele, filho, você acha que a gente continua dando cartão? Não, a gente usa cartão até hoje. Cartão. Todo aniversário de casamento, todo aniversário meu, dele, tudo, dia dos namorados, eu ganho almofadinha, ursinho. A gente sai para passear junto e deixa os meninos em casa, que agora pode, né, que tem a avó lá. Irmãos, é maior, é maior, é maior. E ele disse assim, nossa, mamãe, um dia eu quero, digo, você vai casar com alguém que você vai amar muito, e cada dia mais, e cada dia mais, e cada dia mais. Irmãos, é extraordinário o que Deus faz. A gente pode viver contente e satisfeito. E Paulo disse, eu aprendi. Irmãos, o contentamento ninguém nasce sabendo. É um aprendizado com um mestre chamado Espírito Santo. Ele nos ensina o contentamento. E Paulo disse, eu aprendi a viver contente. E essa palavra contente me chamou muita atenção. Vocês sabem que eu gosto de pesquisar isso, né? Eu estou ali pesquisando o significado da palavra contente no grego. A palavra contente, na língua original em que esse texto foi escrito, ela vem de uma palavra chamada autarques, que é a mesma palavra que a gente conhece no Brasil como autarquia. O que é uma autarquia? Autarquia é um ente autônomo, é um ente que não tem interferência do poder central, ou seja, ninguém vai mandar lá dentro, porque ela tem autonomia administrativa, financeira, por exemplo, o INSS. É uma autarquia. E aí, nessa autarquia, o governo é autônomo. Irmãos, e Paulo escolhe essa palavra, autarques, para escrever, eu aprendi a viver
de maneira autônoma. Eu sei governar as minhas emoções em meio a tudo que vem de fora tentando me influenciar. Veio a necessidade tentando entrar aqui em mim, eu governei os meus sentimentos, eu não deixei me influenciar. Veio a fome, eu comecei a ficar equilibrado. Irmãos, como que a gente consegue isso? Como que em meio à luta, certo dia, pediram para vários artistas desenharem e representarem a paz. E teve gente que desenhou uma pomba, teve gente que desenhou florzinha, jardim, mas teve um que desenhou uma tempestade enorme. E o quadro era todo escuro, uma grande tempestade, tinha uma ilhazinha com uma árvorezinha e 2 passarinhos cantando. Não estava com som, né, irmãos? Era a sonoplastia própria. E aí, qual foi o quadro que ganhou? O da tempestade. Porque paz não é ausência de guerra e de lutas. É estar no meio da luta, sentindo o coração em paz. E é essa paz que excede o entendimento humano, que guarda o nosso coração em Cristo, que nós experimentamos quando nos rendemos ao controle, ao domínio do Espírito, que nos leva ao equilíbrio que Ele espera de nós. E Paulo disse, eu aprendi a viver autarcos, a ter controle, a viver autonomamente além das emoções e dos sentimentos. E aí é interessante porque havia uma briga ali na época de Paulo. Porque Paulo, ele é de uma geração que existiam muitos filósofos. E tinha um grupo de filósofos que eram os estoicos. O estoicismo exerceu muita influência, inclusive, sobre a doutrina cristã. E aí o que acontece? Paulo escreve que contentamento é esse governo autônomo contrário ao que os estoicos diziam. Porque o seu representante Epíteto dizia o seguinte: contentamento é quando você atinge o estágio de total indiferença. E ele dava o exemplo, ele dizia assim, você quer aprender? Pegue uma xícara. Arremesse a xícara que você mais gosta no chão. E quando ela quebrar, olhe para a xícara e fale, eu não me importo. Depois você pega o seu cachorrinho de estimação ou um cavalo. E você, quando ele se machucar ou se ferir, você vai olhar para ele e vai dizer, eu não me importo. Depois você vai ver um ente seu querido se machucar ou morrer. E você vai olhar e vai dizer, eu não me importo. E lá na frente, para você chegar ao ápice do contentamento, dizia Epíteto, você vai se machucar, você vai passar por um sofrimento, você vai dizer, eu não me importo. E Paulo disse, não, isso não é contentamento. Indiferença não é contentamento. Irmãos, quando a gente passa por uma luta, a gente sofre. E a gente sente a dor. E a gente sofre sim. E a gente se importa com um ente querido que está sofrendo. A gente se importa com um ente querido que está numa má escolha. A gente se importa com aquele que a gente ama, com o cachorrinho que a gente cuida, não é, Jael? Ah, o Pavarotti. Teve uma vez que tomou um negócio, alguém deu para ele, quase morreu, a Jael quase morreu junto. Porque a gente se importa. Isso não é contentamento. Ah, eu não me importo. Sabe o que é contentamento? É quando tudo isso acontece. E a gente olha para o Deus do céu, que tem o controle de tudo em suas mãos. E a gente diz, Deus, eu estou passando por tudo isso, mas eu não vou me entregar ao pânico. Eu não vou me entregar ao desespero. Eu vou controlar as minhas emoções, porque em Ti eu posso todas as coisas. Isso é contentamento. Irmãos, e Paulo, ele ensinou isso. E eu estou terminando aqui dizendo para você o seguinte. Que existe um segredo para que a gente desenvolva o contentamento. Esse segredo se chama Jesus. Eu quero que você vá comigo para o verso de número 12. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, confiar na providência soberana de Deus
vai nos impedir de nos entregar ao desespero. Confiar de que Deus, no seu devido tempo, porque Ele é soberano, vai fazer com que as coisas se ajeitem no seu lugar. Confiar de que Deus, que é providencial e envia socorro e livramento no tempo oportuno, vai agir em favor da nossa circunstância, vai encher o nosso coração de confiança e de fé. Irmãos, nós precisamos aprender duas coisas. Uma é pensar naquilo que é correto em meio às lutas. Olhe comigo o verso de número 8. Paulo diz que finalmente nós precisamos aprender uma coisa. Precisamos aprender a pensar em tudo que é verdadeiro. Acompanhe comigo. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Irmãos, eu me lembro das vezes em que eu estava ali no CTI e me vinha a lembrança do meu esposo e dos meus filhos, da minha família. E me vinha uma vontade muito grande de chorar, ali dentro. E na mesma hora, eu contava isso para eles. Eu dizia assim, não, sai, eu não vou pensar neles. Aí você pensa, mas por que, irmã, que você não ia pensar neles? Porque naquela hora, se aquilo ocupasse o meu pensamento, eu ia me entregar à tristeza, à saudade, ao abatimento. Eu lembro que eu pensava em outras coisas. E eu lembro que eu dizia assim para o enfermeiro, né? Eu vi uma televisão lá no CTI, encostado. Eu falei com ele assim, moço, tá quebrada? Ele falou, não. Eu falei, então tem como colocar aí num canal de culinária? Acho que era a fome que estava tão grande, né? Que eu queria ver receita. E ele um dia virou para mim e falou assim, mas todo dia você põe no canal de culinária. Eu falei, você quer que eu assista o quê? As mortes do Covid já bateu aqui dentro, né? Ele falou, você está certa. Irmãos, eu procurava encher a minha mente. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que é que você está fazendo nesse jornal? BH está com tantas mortes, mais do que só perde para São Paulo. Ah, porque fulano matou ciclano. Ah, porque o menino foi estuprado, a outra foi morta. Irmãos, o que é a peneira de Deus para a nossa mente? Filipenses 4:8. Se naquela peneira tiver algo diferente de Filipenses 4:8, não pense nisso. O que deve ocupar o nosso pensamento são essas coisas que Paulo diz. Por quê, irmãos? Porque se a gente pensar naquilo que é do alto, o que é do alto vem até nós e opera o seu poder extraordinário. Mas se a gente pensar no que é da terra, os nossos olhos vão ver as circunstâncias e nós vamos paralisar. Mas a gente tem que olhar o quê? Pela fé. Porque quem olha pela fé vence. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, quando a luta vier, quando a porta fechar, quando o emprego for embora, quando a enfermidade chegar, diga, Deus, muito obrigada, porque eu já vejo lá na frente o propósito do Senhor se cumprindo, quer para a vida, quer para a morte, mas vai se cumprir. E em tudo nós vamos ser gratos ao Senhor. E a última coisa está no verso de número 9. Paulo diz, o que vocês também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e assim o Deus da paz estará com vocês. Vocês lembram da frase da Tânia Renner? O que é aprendizado? É quando a gente começa a praticar aquilo que a gente recebeu. Isso é aprendizado. Paulo está dizendo, olha, o que vocês estão ouvindo de mim, comecem a praticar. Então, vamos começar a praticar agora? Fique de pé aí no seu lugar. Nós vamos começar a agradecer ao Senhor. Mas eu quero te fazer um desafio. Você não vai agradecer nessa hora pelas coisas boas. Quem topa esse desafio? Você vai começar a lembrar assim, ó, Camila, quando você tinha 12 anos e fez assim, 10 anos, 13, me ajudem. E fez aquela cirurgia na cabeça. 2 cirurgias. E Deus te livrou da morte. Foi, obrigada, Celinha. Obrigada, meu amor. Pedrinha na sua coroa gigante.
Você vai começar a agradecer, Ariel, pelo dia que Deus colocou o intestino da Ágata no lugar. Agradeça. Que dia difícil. Que dia angustiante. Comece a agradecer por aquele dia que você queria tanto que aquele seu ente querido tivesse vivido, ele não viveu. E foi difícil para você. E a dor, e a angústia, o desespero chegou no seu coração. E você se revoltou com Deus. Comece a agradecer. Irmãos, agradecer pelo que é bom é muito fácil. Mas Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Igreja amada do Senhor, Deus quer nos levar para esse lugar em que a porta fechou na nossa cara, o emprego não existe mais e a gente consegue dizer: eu sei em quem eu tenho crido e que Ele é poderoso e que no fim Ele se levantará em meu favor, como disse Jó. Deus quer nos levar a esse lugar em que a gente consegue agradecer pelas lutas. Irmãos, isso é loucura mesmo. É loucura mesmo. É loucura mesmo. Mas sabe, Deus quer nos iniciar em mistérios. Deus quer nos levar à profundidade do conhecimento de Deus. Sabe, Dani? Aquele dia que você descobriu, Suelane, uma enfermidade, agradeça. Sabe por quê? Porque Deus está levando você para lugar que ninguém está indo. Lugares profundos, mistérios de Deus. Irmão, só quem passou por esse lugar tem experiências que ninguém teve. Eu me lembro do dia que a Dani chegou no gabinete, né, Dani? Contando aquele dia extraordinário que você foi arrebatado. E você subiu e viu e desceu. Irmãos, experiências que vieram na hora da dor. Talvez você nunca tenha contado isso para a igreja e eu acabei revelando. Não é? Coisa extraordinária que eu nunca vivi na minha caminhada de Deus. Aquele dia eu fiquei com a inveja santa. Tem não inveja santa, viu, irmãos? Mas eu falei: uau, Deus, olha o que é que o Senhor faz quando o coração está quebrantado e contrito. Irmãos, eu quero te encorajar nessa hora. Quantas perdas, né, Carla? Mas está aqui de pé para contar a vitória, o testemunho com a família linda. Irmãos, quantas perdas. O que é que você já perdeu? Levante sua mão para Deus agora. Diga: Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, pelos milagres que eu não vivi. Pela cura que ainda não chegou. Ainda não chegou. E eu vou caminhar, Senhor, cumprindo os teus propósitos, ainda que ela não venha. Senhor, eu te agradeço pelos dias difíceis, de escassez. Quando eu já experimentei toda a abundância, mas hoje eu passo por privações, eu te agradeço, Senhor. Porque eu me coloco como aluna, como aluno, porque eu quero aprender. Me ensina, Senhor. Me dá um coração de aluno nessa noite. Agradeça pelos nãos. Quantos nãos eu recebi do Senhor, quantos nãos você recebeu. Mas sabe, querido, Deus está nos levando a mistérios profundos na intimidade, no conhecimento de Deus, na sabedoria dEle. Sabe aquele sonho que ainda não aconteceu? Calma. Deus está ensinando você, trabalhando no seu interior. Nós vamos cantar essa canção. Eu quero convidar você a cantar como uma oração nessa noite. Para que o Senhor nos ensine. Nós possamos um dia dizer como Paulo: eu, diga seu nome, Tássia, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aleluia. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, ó Deus. Preciso aprender aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui,
Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Sabe, querido, tem uma promessa lá em 1 Pedro 5,17. A palavra do Senhor diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é que ele vai cuidar, não é que ele cuidou, ele tem cuidado, é ato contínuo, é presente e vai acontecer por todos os dias da minha e da sua vida, porque é uma promessa que ele disse para nós: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o autor aos Hebreus disse: nunca, nunca, nunca te deixarei, de modo algum, jamais te abandonarei. Naqueles dias que eu pedia para Jesus entrar no quarto do CTI, de fato eu não vi Jesus entrando, mas ele estava lá o tempo todo. E eu me lembro que ontem à noite, quando eu orava por esse momento aqui, eu dizia vergonhosamente para Deus: Deus, o Senhor sabe que ainda tem uma coisinha no meu coração. Eu fiquei tão triste porque o Senhor não foi lá. E aí eu estava assistindo um vídeo da Corre Tem Boom, viu, Marilson? Corre Tem Boom. A gente aprendeu a amar a Corre, né? Ela é uma mulher extraordinária, já até faleceu, uma senhorinha que escondia os judeus na época do nazismo. E por conta disso, o pai dela foi preso, a Gestapo prendeu o pai dela, o irmão dela, a irmã dela, o sobrinho dela e ela. E todos morreram, exceto a Corre. E 11 meses ela ficou presa num campo de concentração. Mas por 4 meses ela ficou dentro de uma solitária, de 2 por 2. Imagina isso, irmãos. E naquele vídeo ontem, enquanto eu assistia, ela dizia assim para a entrevistadora, a Catherine Kuhlman. Ela dizia assim: por muitas vezes eu perdi meu ânimo, minha coragem, mas teve um dia que eu disse a Deus: Deus, eu não aguento mais ser tão sozinha. Tudo que eu quero é que o Senhor venha aqui. E eu falei: uau. Ela falou a mesma coisa que eu. E eu pensei: então eu não sou tão miserável assim, não é? Que ela também falou isso, uma mulher cheia de Deus. E eu falei: e aí? E ela conta: mas ele não foi. Mas ele mandou uma formiguinha. E aquela formiguinha, todos os dias, durante os primeiros 4 meses, ela entrava num buraquinho e ela voltava, e eu conversava com a minha amiga, e ela voltava pro buraquinho. E ao final daquele processo, o Espírito Santo falou ao coração dela. Eu esqueci de dizer isso hoje pela manhã. E disse assim para ela: corre, assim como essa formiguinha encontra abrigo nesse buraco, eu quero dizer para você que eu sou o seu abrigo. Irmãos, ele não apareceu, mas ele sempre esteve lá. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Deus cuida de nós, irmãos. Deus cuida de nós. Nunca duvide disso. Ainda que as circunstâncias sejam divergentes, ainda que elas sejam contrárias, ainda que o mar balance o seu barco, Deus cuida de nós. Deus te abençoe, querido. Cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Você pode
declarar isso mais uma vez. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir. Aleluia, Jesus. Obrigado por todo o teu cuidado, pela tua presença constante e fiel. Obrigado, Senhor, obrigado, aleluia. Olhe para quem está do seu lado e diga: Ele nunca vai te abandonar. Aleluia. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Que bênção, querido. Que palavra que nos edificou e nos ajuda a passar com uma consciência melhor. Em momentos difíceis, a gente sabe que em tudo Deus está nos ensinando, Deus está nos fortalecendo, e nós vamos viver isso, o melhor do Senhor para a nossa vida. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Pai, por essa noite, por esse momento tão oportuno que o Senhor nos dá de podermos juntos te adorar, cultuar o teu nome, por cada vida, Senhor, que veio estar aqui nessa noite, cada família representada, cada irmão, irmã que participou conosco através desta transmissão. Pai querido, em nome de Jesus, por tudo que nós vivemos aqui nessa noite, os louvores ministrados, as orações que queremos chegar ao teu trono, esta palavra que veio nos edificar. Obrigado por tudo, Senhor. E eu peço que a boa mão do Senhor continue conosco, quando agora vamos retornar aos nossos lares. Ó Deus, a tua mão nos guarde, nos livre, nos dê uma semana também de paz, uma semana de presença do Senhor abundante sobre cada um de nós. Em todo tempo, Senhor, nós queremos declarar: o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, muito obrigado. E agora, meus irmãos, que o amor do Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus, que o consolo do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus na terra, hoje e para sempre. Amém e glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Vá em paz, em nome de Jesus.